E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então às nossas aulas de lógica de programação, hoje nós vamos aprender alguns tópicos preliminares que são as expressões. As expressões vão permitir que a gente possa operar, que a gente possa relacionar e que a gente possa aplicar os operadores lógicos que nos permitem montar as expressões que vão associar as funções que nós queremos determinar. Então, os operadores básicos, eles se encontram dentro dos operadores aritméticos, que são aqueles que vão nos permitir fazer operações, e os operadores lógicos, que nos vão dar respostas verdadeiras e falsas. Os operadores lógicos incorporam funções relacionais e funções lógicas básicas constituídas pelas portas lógicas. As funções relacionais também são consideradas funções lógicas porque elas vão dar respostas verdadeiras ou falsas. Então, os primeiros operadores, que são os operadores aritméticos, são os que nós estamos acostumados a trabalhar na estrutura da matemática. Ou seja, os operadores mais básicos que nós utilizamos são a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Esses operadores podem ser utilizados através de elementos fixos ou que a gente chama de constantes, mas eles também podem ser aplicados entre variáveis. Ou seja, num processo de operação utilizando o operador soma, você pode colocar uma operação de um elemento inteiro, 2 mais 3, por exemplo, ou um elemento inteiro e uma variável, 2 mais x, ou entre duas variáveis, x mais y. Lembrando-se que as variáveis, elas recebem este nome porque elas podem alterar sua composição ao longo do código. Isso quer dizer que numa unidade de tempo elas podem obter um valor, em outra unidade de tempo elas podem obter valores diferentes. Então, as variáveis são espaços de memória que vão armazenar um tipo, igual nós vimos na aula passada. Então, nós vimos variáveis, por exemplo, do tipo inteiras. Isso quer dizer que você poderia ter números inteiros armazenados dentro delas, e esses números inteiros então seriam somados de acordo com o valor que está armazenado naquela posição que tem o nome de x. Isso se aplica às demais operações, ou seja, a operação de subtração também pode ser entre dois elementos fixos, entre um fixo e uma variável, ou entre duas variáveis. Isso vale para a multiplicação e também para a divisão. Mas existem outros operadores aritméticos que vão ser utilizados com outras funções. Um deles é a potenciação, ou seja, a capacidade que eu tenho de elevar um número a outro. Por exemplo, 2 elevado a 3, então nós estamos fazendo uma potenciação. O comando de atribuição que nós vamos utilizar para esta função chama potxy, onde isso é descrito da seguinte forma: é uma potenciação, ou seja, x elevado a y. Então, no momento que você coloca pot 2, 3, o que você está fazendo é colocar 2 elevado a 3 e 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, o resultado de pot 2, 3 é igual a 8. O outro operador é a radiciação, ou radx, que é a raiz quadrada de x. Isso quer dizer que se você colocar ali a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Um outro operador que é muito utilizado para determinar algumas funções, por exemplo, se um número é um número primo, é a utilização do operador mod e do operador div. Então, são elementos que nos permitem determinar se os números são pares, se os números são primos. Então, abre uma possibilidade de determinação dentro das lógicas de processamento. O operador mod é o operador que nos devolve o resto da divisão. Então, quando a gente usa o operador dividido, igual nós vimos no slide anterior, o resultado não é um número inteiro
caso você tenha uma divisão que permita que você chegue a números decimais. Então, por exemplo, se você for dividir 9 por 4, vai dar 2,222 e assim sucessivamente, até que a gente tenha uma casa específica de precisão que esse elemento vai trabalhar, dependendo do tamanho da variável que você utilizou. Mas, quando eu quero saber o quociente exato e o resto exato, então eu não utilizo apenas o símbolo de divisão, e sim o símbolo de mod ou de div. Então, quando eu quero saber o resto da divisão, no caso, 9 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, 9 menos 8 dá 1. Então, o quociente é 2, o resto é 1. Então, quando eu quero saber o resto da divisão, eu aplico 9 mod 4. Isso é igual a 1. E quando eu quero saber qual é o quociente exato, então eu aplico o div. Então, eu teria 9 div 4 é igual a 2. Então, nós temos um erro aí. Mas no caso, aí, no lugar de mod, você coloca div 4. Então, isso é igual a 2, porque isso representa o quociente da operação inteira. Existe uma prioridade quando nós trabalhamos esses operadores. Vocês já viram essas prioridades quando estudaram a matemática básica. Então, a primeira prioridade de uma expressão é sempre o parênteses. Então, os parênteses mais internos precisam ser resolvidos antes dos externos. Mas se nós não tivermos parêntese ou dentro do parênteses tivermos mais de uma operação, então você vai respeitar primeiro as potenciações e as radiciações. Depois, as multiplicações, as divisões, o div e o mod, porque o div e o mod também é uma divisão. Então, você está querendo saber o quociente e o resto de uma divisão inteira. Então, está no mesmo nível de respeitar as divisões. E, por último, as somas e as subtrações devem ser respeitadas. Lembrando-se muito com a ideia que a gente tem da matemática básica para que a gente possa operar ou para que a gente possa chegar às expressões através do uso de uma equação. Mas nós também temos os operadores que a gente conhece como sendo lógicos. Dentro dessa classe lógica, nós vimos que nós temos os operadores relacionais. Então, os operadores lógicos são aqueles, como nós já falamos, que dão resultado verdadeiro ou falso. Então, eles não simbolizam números ou caracteres, e sim verdadeiro ou falso, sim ou não. Então, no caso específico, os operadores relacionais, eles vão relacionar variáveis ou constantes na ideia de que você tem a capacidade de determinar se um número é maior, é menor ou ele é igual, fazendo com que você abra uma grande parcela de possibilidades na hora que você está expressando o seu código. Você pode querer, por exemplo, determinar se uma medida é igual a outra, ou se a temperatura é igual a outra, a umidade e parâmetros físicos podem ser comparados utilizando essas expressões relacionais. Então, um parâmetro muito usado é a igualdade. Então, 3 é igual a 3, x igual a y, onde x e y são variáveis. Então, a gente vai fazer um processo de comparação, verificar a veracidade ou a falsidade desta afirmativa. Nós temos o operador maior e menor separados, mas nós também temos o operador maior igual, menor igual. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma compra, se você tem uma importância financeira e aquele produto tem um valor menor ou igual à importância financeira que você tem, isso quer dizer que você é capaz de adquirir aquele produto. Então, não precisa ser só menor, pode ser igual. Se você tiver a quantia exata, também resolve a sua particularidade. Então, às vezes, é possível a utilização das operações levando em consideração tanto o operador menor quanto o operador igual ou o operador maior e o operador igual. Então, não necessariamente você precisaria fazer
uma expressão utilizando conectivos diferentes para poder fazer essa operação. E por último, nós temos o sinal de diferente. Então, diferente ele é o menor maior. Então, no teclado do computador nós não temos a função diferente, ou seja, não existe a tecla diferente. Então, as linguagens elas vão utilizar alguns recursos que depois nós vamos ver, outros recursos de outras linguagens para poder determinar o que é um operador igual ou o que é um operador diferente. Mas na estrutura básica de estudo da linguagem de programação, nós consideramos o símbolo menor maior como sendo o símbolo que representa a diversidade ou a diferença entre dois elementos que são comparados, que também vão dar a resposta verdadeiro ou falso. Além dos operadores relacionais, também na classe dos operadores lógicos, nós temos a operação de negação, a operação de conjunção e a de disjunção, ou seja, o operador e o operador ou. Esses operadores já foram estudados na ideia de funcionamento das estruturas digitais, mas eles pressupõem, no caso da negação, apenas uma inversão de função. Então, a falsidade se torna uma verdade e a verdade se torna uma falsidade. Então, você altera a composição do resultado da equação que você tiver. Já na estrutura da conjunção, então o operador i ele pressupõe que todas as sentenças são verdadeiras para que a conjunção se torne verdadeira. Se uma das expressões ou um dos elementos for falso, o resultado da estrutura toda ela é falsa, como nós podemos observar aí no gráfico, na tabela embaixo aí ao meio. Então nós temos duas informações, as informações A e a informação B, e aí nós temos aí a operação de A e B. Então o que seria A conjunção B. Então se pelo menos A ou B são falsos, então a minha função de saída é falsa. Ela só é verdadeira quando as duas operações ou os dois elementos são verdadeiros. Então, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, consequentemente, a minha função de saída é verdadeira. E por último, nós temos a disjunção ou a utilização do operador ou. Então, o operador ou é o operador da flexibilidade. Uma coisa ou outra, mas também podem existir as duas. Então, o operador de disjunção só é falso quando tudo é falso. Ou seja, se a expressão A e a expressão B são falsas, então A ou B também se torna falso. Mas se pelo menos uma delas é verdadeira, ou se as duas são verdadeiras, a saída é toda verdadeira. É o que acontece aí que a gente pode observar, onde nós temos todos os elementos verdadeiros nessa estrutura. Existe uma relação de prioridades das nossas operações ao realizarmos as suas estruturas. Então, primeiro, nós determinamos a ideia dos parênteses. Então, os parênteses passam a ser elementos prioritários sempre, mesmo quando nós estamos definindo as unidades enquanto trabalhamos sentenças que têm operadores aritméticos e operadores lógicos. Mas, depois dos parênteses, nós devemos obrigatoriamente realizar as operações aritméticas. Então, devemos proceder todos os cálculos nessa estrutura. Realizados os cálculos, nós vamos aplicar as operações relacionais. E aí vamos tentar verificar a veracidade ou a falsidade das observações. E por último, nós aplicamos as disjunções ou as conjunções ou as negações, ou seja, os operadores lógicos para que a gente possa chegar ao resultado desta expressão. Então, os operadores aritméticos eles podem ser utilizados para fazer operações dentro da estrutura do código, mas eles também são utilizados para determinar a veracidade de sentenças. Então, no momento que nós objetivamos a relação também nesse processo, então o resultado seria uma
estrutura verdadeira ou uma estrutura falsa, apesar de que os operadores aritméticos podem dar respostas numéricas quando são utilizados sem a ideia de que você vai utilizar operadores lógicos em conjunto.